Boa noite, meus queridos irmãos. Estamos muito felizes por mais esse encontro aqui na plataforma virtual do YouTube, no Centro Espírita Augusto Silva. Que estejamos preparados, com o coração aberto, a mente arejada, para refletirmos sobre assuntos muito oportunos que Emmanuel nos traz. Que Jesus nos inspire, nos dê o consolo, nos traga a serenidade, a calma, para entendermos seus ensinamentos, trazendo assim até nós a sua sabedoria. Hoje, a nossa reflexão é em torno do capítulo 11 do livro Fonte Viva, cujo título é Glorifiquemos. Bem, Emmanuel traz para nós uma reflexão bem singela e ao mesmo tempo profunda sobre um trechinho, um versículo da carta de Paulo aos Filipenses, da qual Paulo diz assim: Ora, a nosso Deus e Pai, seja dada glória para todo o sempre. Ora, a nosso Deus e Pai, seja dada glória. Ele nos faz um pedido: orar e dar glória. E sobre esses dois verbos tão importantes e que a humanidade talvez nós ainda não conseguimos entender com clareza o que Paulo quis dizer e como Jesus ensinou-nos a orar. Quando Jesus nos ensinou a orar, ele disse que a gente poderia agradecer, ele disse que a gente poderia pedir e disse que poderemos glorificar. E vamos tratar então dessa reflexão que torna cada vez mais urgente em tempos tão difíceis, onde o nosso planeta traz desafios assustadores aparentemente, desafios que nos entristecem, talvez nos enlouquecem, onde a nossa mente não é capaz, talvez, de entender, a primeiro modo, tantas intempéries. Mas Paulo nos mostra uma outra versão, nos mostra um olhar diferente. Com a sua força, com a sua fidelidade a Jesus, ele consegue nos mostrar um caminho diferente. Um caminho que talvez pareça muito difícil a princípio. Mas, se exercitarmos, podemos alcançá-lo. Paulo transcorre, abrindo um pouquinho mais essa carta, indo não só, olhando não só para o versículo 20, ele nos diz o seguinte: alguns trechos são muito importantes. E uma das palavras que Paulo usa, que mais nos chamou a atenção, foi o alegrai-vos. Porque aqui no versículo 4, ele diz 2 vezes alegrai-vos. Ele nos diz assim, abre aspas, alegrai-vos incessantemente no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. O que será que Paulo estava dizendo aos filipenses em momentos tão difíceis para alegrar? E é possível a gente ficar alegre com tamanhas dificuldades? É possível tornarmos pessoas que transmitem a felicidade e a alegria diante de tantos desafios? É possível, né? Porque ele nos mostrou isso. E outros seres também, irmãos e amigos, nos mostraram como sempre demonstrando alegria,
Mas será a alegria do sorriso sempre estampado no rosto que Paulo quer nos dizer? Será a alegria das gargalhadas? Ficamos pensando, né? Qual alegria Paulo nos diz? Acreditamos que seja a da alma. Quem aqui já não venceu um momento muito difícil e depois enxergou que foi preciso realmente aquele momento acontecer para que viesse essa alegria, a alegria da alma, a verdadeira, aquela que Jesus fala para nós. Acreditamos que todos nós já passamos por momentos de grandes desafios e tristezas, porque aqui estamos para evoluir. Ninguém passará por esse planeta a não ser por uma missão grandiosa como a de Jesus, para que a gente possa trazer conosco esse pensamento de evolução, de espelho do Cristo. Então, quando tratamos de evolução, de reencarnação, tratamos de ensinamentos, tratamos de provações, e é claro, os sofrimentos virão. Mas Deus não quer que a gente fique sofrendo. Basta um pedido, uma glória, basta um olhar diferente para o nosso irmão, uma atenção especial, um ouvido, uma escuta, para que a misericórdia haja em nossas vidas. Nesse momento de transição planetária, de corações muito aflitos, ansiosos, onde as doenças mentais estão trazendo tantas dificuldades para nós, que a gente possa enxergar a alegria que Jesus quis nos mostrar e que Paulo agora nos traz nessa carta aos Filipenses. Outro versículo também muito importante dessa carta é o versículo 8. Abre aspas, quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é santo, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor de costumes, isto seja o que ocupe os vossos pensamentos. Esse versículo me trouxe um ensinamento grandioso, porque muitas vezes o que assombra e assola as nossas mentes e as nossas vidas são pensamentos do futuro, preocupações, ou talvez o passado que vem à tona com certas dificuldades de resolver, né, alguma desavença, algum problema, sendo que a nossa ocupação em termos de pensamento deveria estar em tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é amável, tudo que é santo, tudo o que há louvor de costumes. Isso é um ensinamento muito forte para o nosso dia a dia. É trazer o nosso evangelho para a nossa casa, para a nossa vida, para o nosso trabalho, para a nossa família. Porque enquanto estamos gerando pensamentos de preocupação, de ansiedade, estamos gerando mais ainda desconforto no nosso ambiente. E não vamos conseguir sair dessa vibração, dessa energia de pensamento. O que dificulta muito a vencer as provações e as tristezas que estão no nosso caminho, que deveremos passar, né? Então, como glorificar ao Pai diante de tudo? Uma forma
é essa, com o pensamento voltado para coisas que realmente valem a pena e não enchendo a nossa mente de coisas inúteis que vão trazer sérias consequências para o nosso dia a dia, para aqueles que estão à nossa volta. Isso, então, é digamos, é o caminho que Paulo ensinou para a gente de glorificar. É o caminho, porque daí a gente vai conseguir o quê? A encontrar a paz. Aquela paz também da alma. A gente vai aprender a ter a alegria da alma. Porque as nossas virtudes são da alma. Somos seres divinos. Não somos a matéria. Estamos na matéria. Usufruímos da matéria para o nosso aperfeiçoamento. Na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta qual é o objetivo da encarnação dos espíritos, a resposta é muito clara, que a encarnação tem ainda uma finalidade de expiação, mas também de pôr o espírito em condições de cumprir a sua parte na obra da criação. Como vamos cumprir a nossa parte na obra da criação? Vencendo, sim, essa ignorância, trazendo para nós a verdade, olhando para dentro de nós, enxergamos o que nós podemos melhorar diante daquela situação. Ao invés do dedo apontado, vamos olhar para nós, o autoconhecimento. E assim, o nosso caminho pode ficar mais leve. Aquele sofrimento que era uma tormenta pode ficar um pouco diferente. A revolta já não pode fazer parte mais da nossa vida, porque já temos um entendimento suficiente de que não há revolta, de que não podemos nos revoltar. Mas daí, a sofrermos mais do que devia e fazermos os outros ainda sofrerem conosco, não é um caminho que Paulo nos convida da glória, de glorificar o nosso Pai. É mais que agradecer, é regozijar, é a alma sentindo o que Deus propõe para nós, o que foi nos proposto antes mesmo de reencarnarmos. O que nós planejamos? O que nós planejamos e nós nos comprometemos com os amigos espirituais que estão conosco, com a nossa família espiritual, com a família que estamos hoje juntos. Foi um comprometimento, um combinado. Para quê? Para cumprir apenas um papel? Não. Para a gente alcançar realmente aquilo que é proposto na nossa reencarnação, a nossa evolução. Quanto mais próximos do Cristo estivermos, mais essa alegria vai ser vista. Quanto mais bem fizermos e alimentarmos os nossos pensamentos no bem, mais essa alegria será vista. Parece às vezes muito difícil realmente. Se a gente está passando por situações de miséria, se estamos humilhados, mas pensemos que devemos saber viver tanto na fartura quanto na recessão. Aqui, continuando a carta de Paulo, no versículo 12, ele diz, abre aspas, sei ainda viver humilhado, sei também viver na abundância. Para tudo e para todos os encontros me costumei a estar apercebido,
ter assim fartura como ter fome, e passar em afluência e padecer necessidade. Foi inimaginável, a gente não consegue nem alcançar o sofrimento, né, que essas pessoas viveram e hoje vivem também na marginalidade da sociedade. O quanto existe ainda de sofrimento no nosso planeta. Mas, em seguida, no versículo 13, ele traz: tudo posso naquele que me conforta. Se esse pensamento tomar conta de nós, de nossas células, de nossa alma, venceremos com muito mais dignidade, com mais leveza e com mais alegria as nossas provações. Porque teremos a certeza do consolo, do conforto, do caminho do bem. Teremos a certeza que diante de qualquer situação, nós não estamos sozinhos. Não é só conosco, porque às vezes perguntamos: por que eu? Por que comigo? Por que com a minha família? Na perda de um ente querido, numa doença? Por que logo aqui? Por que logo com a minha casa? Por que logo com o meu animal? São muitas intempéries, mas são muitas dádivas também que temos a oportunidade de vivenciar. E como que a gente pode glorificar? Qual o nosso papel perante tantas dificuldades que às vezes não estão assolando a gente naquele momento, mas estão assolando outras pessoas? Como que a gente pode se portar diante disso? Porque a gente pode piorar uma situação. Nós podemos simplesmente deixar as pessoas mais tristes, mais desoladas, mais ansiosas. A gente deve ser o homem ponte, não o homem obstáculo, né? A gente deve ser um homem que traz a ligação, o elo, para uma coisa boa. Porque se a gente coloca mais obstáculos diante daquela situação, reforça mais ainda o lado negativo, aí fica bem mais difícil das pessoas enxergarem e glorificarem ao nosso Deus Pai. Então, sempre buscar a calma, buscar a serenidade antes de tudo, para que a gente, porque nós temos a sabedoria, nós somos seres divinos, e se a gente estiver na cólera, né, no apavoramento, na situação de extravasar o sentimento de tristeza, de raiva, talvez, estamos deixando a nossa personalidade vir à tona, que esses sentimentos são da nossa personalidade. A nossa alma tem virtude. E tem virtudes muito grandiosas para ajudar a gente nesses momentos. Se pensarmos a cada obstáculo, tudo posso naquele que me conforta, e vivenciar, sim, os ensinamentos de Jesus, a gente encontra a paz. A gente realmente vê a paz muito próxima de nós, consegue sentir a paz da alma, de estar a consciência tranquila, de ter feito o máximo que nós pudermos. Bem, no capítulo 11, né, nós falamos muito agora da carta de Paulo, porque queremos trazer realmente a essência da carta, de onde Emmanuel trouxe as reflexões do capítulo 11 do Fonte Viva. Vamos tratar agora, então, desse capítulo maravilhoso, onde vários exemplos são dados por Emmanuel, em termos alegóricos, de como alegrar, de como glorificar diante do nosso Pai. Quando o vaso se retirou da cerâmica, dizia sem palavras: bendito seja o fogo que me proporcionou a solidez. Quando o arado
se ausentou da forja, afirma em silêncio: bendito seja o malho que me deu forma. Quando a madeira aprimorada passou a brilhar no palácio, exclamava sem voz: bendita seja a lâmina que me cortou cruelmente, preparando-me a beleza. Quando a seda luziu formosa no templo, asseverava no íntimo: bendita seja a feia lagarta que me deu vida. Quando a flor se entreabriu, veludosa e sublime, agradeceu apressada: bendita a terra escura que me encheu de perfume. Quando o enfermo recuperou a saúde, gritou feliz: bendita seja a dor que me trouxe do equilíbrio. Essa parte do enfermo eu acho que é bastante importante, porque muitas vezes é o mais comum da gente buscar a cura material e esquecer da cura espiritual. Esquecer que somos muito além do que um corpo. E que por mais que aquele corpo esteja passando por um problema e ele vai se recuperar. Porque a saúde é da alma. Quando o enfermo recuperou a saúde, gritou feliz: bendita seja a dor que me trouxe a lição do equilíbrio. Quando a gente está feliz, quando só temos amizades maravilhosas, quando a nossa família não tem nenhum problema, será que a gente ia refletir tudo isso? Como seria a nossa evolução da forma se não tivéssemos as intempéries? Então aqui Emmanuel continua: tudo é belo, tudo é grande, tudo é santo na casa de Deus. Agradeçamos a tempestade que renova, a luta que aperfeiçoa, o sofrimento que ilumina. A alvorada é maravilha do céu que vem após a noite na terra. Que em todas as nossas dificuldades e sombras seja o nosso Pai glorificado para sempre. E assim ele termina o capítulo 11 com essa frase que em todas as nossas dificuldades a gente possa glorificar ao nosso Pai. E não é só com as palavras que saem da boca, porque assim nada valerá. A glória damos, como já falamos agora há pouco, quando fazemos o bem, quando prestamos atenção no nosso próximo, quando estejamos atentos às palavras do Cristo e vivenciamos, quando vigiamos os nossos pensamentos, quando não pioramos situações já tão complexas, quando deixamos o nosso ego, a nossa personalidade em segundo plano e deixamos aflorar as nossas virtudes, que são da alma, que são grandiosas. A força que temos é grandiosa. Jesus nos disse que somos luzes, então nós podemos iluminar. Pensemos a cada dia onde podemos iluminar, para que assim possamos glorificar e alegrar. É um texto de muitos verbos, é um texto de ação, é um texto para se pôr em prática, é um ensinamento e uma reflexão para se pôr em prática, porque só as palavras já não bastam mais, só os livros que estão no nosso intelecto já não nos preenchem. É chegada a hora muito oportuna de praticarmos aquilo que é verdade, aquilo que nos traz a verdadeira felicidade e a paz. Somos chamados a buscar esse caminho do bem todos os dias. E é pelo pensamento que devemos começar. É sim, buscando os ensinamentos talvez nos livros, mas não podemos parar por aí. Não podemos ouvir e sentir as palavras do Cristo e não colocarmos a mão na massa. A mão na massa é o fazer, é o preparar, é o colocar para assar, é o semear, para depois a gente conseguir colher.
que a gente possa realmente trazer esse equilíbrio para as nossas vidas. O equilíbrio começa dentro de nós. E não começa porque o ambiente está ruindo. Vimos vários exemplos, né, de discípulos, apóstolos, pessoas que conviveram com Cristo, enfim, e outros mais, Chico, enfim, todos passaram por terríveis provações. Mas estava tudo aqui dentro. A luz estava brilhando aqui. A alegria estava aqui. Quantos testemunhos conseguimos conhecer, né, nas nossas literaturas, de pessoas que venceram os desafios, alegrando e glorificando o nosso Senhor. É dessa forma que Emmanuel nos propõe que diante de todo o sofrimento a gente possa achar, sim, a saída em forma de alegria, em forma de fazer o bem, pois a paz dessa forma vai chegar para nós também. Que estejamos preparados, prontos, que estejamos cada vez mais fortalecidos, encorajados na nossa fé, mas aquela fé que a gente já sabe, que não é cair de joelhos e orar o dia todo, que é realmente trazer para nossas vidas as mudanças necessárias. Desejos de paz, de alegria, de glória para todos nós. Que o Senhor possa nos abençoar, que possamos enxergar as suas bênçãos em cada oportunidade dada. Que cada oportunidade, cada desafio seja realmente uma oportunidade de evolução para nós. Que não percamos de vista esses ensinamentos. Que retomemos o caminho do Cristo a cada amanhecer, pois esta é a única saída. Aliás, esse é o único caminho, o da verdade, que Jesus nos diz. Muita paz a todos. Sigamos firmes nos ensinamentos do Cristo. Que assim seja.